Almeida, de 46 anos, foi reeleito prefeito de Passo Fundo pelo PSD com 42,66% dos votos válidos. Ele é o primeiro entrevistado da série Fala Prefeito, do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. O Correio do Povo passa a entrevistar os prefeitos eleitos no Rio Grande do Sul neste ano de 2024. Em Passo Fundo, o prefeito Pedro Almeida foi reeleito com 42,66% dos votos válidos. Ele é um dos quase 900 prefeitos eleitos pelo PSD neste ano. E hoje recebemos ele para uma entrevista sobre os próximos 4 anos de Passo Fundo. Eu sou Flávia Simões. Eu sou o Diego Nunes e você está no Matriz Podcast. Bom, prefeito, bem-vindo ao Correio do Povo. Vamos começar te perguntando com algo que a gente vai perguntar a todos os prefeitos nessa série de entrevistas, que é o que a gente quer projetar, os principais desafios da prefeitura nos próximos 4 anos. Olá, Diego. Olá, Flávia. Prazer estar aqui com vocês no Correio do Povo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, os desafios dos prefeitos que estão assumindo para 2025, eles são cada vez maiores, ao meu ver, né? Especificamente para Passo Fundo, né, que a gente pode fazer um recorte, eu considero Passo Fundo hoje vem experimentando um grande momento econômico, uma grande transformação na sua comunidade e como todas as cidades de médio porte, é onde a gente se classifica, né, nós temos alguns desafios que são, eu considero os mais urgentes. Nós temos um desafio muito grande com a mobilidade urbana, que eu considero importantíssimo, né? Nós temos muita preocupação com a questão da saúde, que nós precisamos atender mais e atender melhor a nossa população, é um desafio dos prefeitos, né? A saúde com toda a sua complexidade, né? Que diz respeito ao município, mas também ao Estado, à federação, essa divisão que muitas vezes precisa ser ressignificada, ao meu ver. E Passo Fundo tem por característica ser a capital da região norte, num raio ali de 100 quilômetros aproximadamente, mais de 80 municípios. Nós somos a maior economia, a maior população e obviamente que a gente concentra ali as principais atividades econômicas, a área da saúde, que é um polo em saúde, educação, o que nos dá aí ainda mais responsabilidades regionais, né? Eu dizia há pouco, fora do ar aqui, que Passo Fundo, junto com a região norte, assumiu o segundo lugar, segunda região do estado no PIB do Rio Grande do Sul. Hoje tem a região de Porto Alegre, que é o primeiro PIB, segunda região é a região norte, Passo Fundo, terceira Caxias do Sul. Isso é um grande avanço para aquela região toda, né? Que tem diferentes matrizes, né? Agricultura, saúde muito forte, a área da construção civil na nossa cidade cresceu muito nos últimos anos, é o terceiro polo em construção civil hoje do estado. Então, os desafios para uma prefeitura como a nossa é ser cada vez mais eficiente do ponto de vista do serviço ao cidadão e eu diria mais, acompanhar também a velocidade da iniciativa privada que vem cada vez mais exigindo do poder público agilidade, desburocratização, processos mais claros. Eu acho que a gente está conseguindo isso ao longo do tempo. E o senhor estava comentando também fora do ar que Passo Fundo está recebendo cada vez mais investimentos, né? Sem dúvida, né? A questão dos investimentos que estão acontecendo em nossa cidade na área da indústria, principalmente, né? Nós temos lá um grande player do que eu chamo de indústria verde, né? Que é a BH, que anunciou uma nova planta, é um dos maiores investimentos do Brasil para os próximos anos. Em 2 anos nós teremos uma fábrica que vai produzir etanol, investimentos de mais de R$1 bilhão, 800 empregos diretos, né? Mais de 1.500 indiretos. Tudo isso movimenta a economia da cidade junto com a construção civil, que é um destaque também, como eu dizia. Para ter uma ideia em relação a isso, né? Nós somos hoje, tirando a capital Porto Alegre, a primeira cidade na geração de empregos, já pelo 2º ano consecutivo. Então isso também é um indicador de que Passo Fundo está andando numa outra batida em relação a outros municípios. Claro que isso se deve também, a gente precisa fazer esse recorte, né? Nós não sofremos tanto com o período de chuvas como outros municípios sofreram, a própria capital, né, que ficou
completamente alagada aqui. Lá para nós foi um pouco mais brando e eu considero que isso também acabou atraindo novos investimentos, né? Passo Fundo virou uma espécie de porto seguro do ponto de vista climático. Embora nós tivemos um ano atípico, com o maior volume de chuvas da nossa história, mas não tivemos, comparado a outras regiões aqui, a região metropolitana, a região de Lajeado, né, e toda essa região, muito menos danos, né, do ponto de vista da estrutura da cidade. Tudo andou e continuou andando bem. Prefeito, o senhor foi reeleito e vem de uma gestão de continuidade, né, do ex-prefeito Luciano Azevedo, certo? A minha pergunta é, o que você entende que não deu para ser feito na última gestão e o que ainda precisa, o que não deu para ser feito e o que ainda precisa ser feito nos próximos 4 anos? Olha, Passo Fundo está vivendo, do ponto de vista político, algo atípico, né? Difícil de acontecer em outro município. Eu vou agora para uma 4ª gestão de um mesmo grupo político, né? Eu sou descendente, obviamente, de toda a construção que iniciou lá em 2013 com o ex-prefeito Luciano, nosso deputado federal, e que vem transformando a cidade realmente no ponto de vista da gestão. Nós trouxemos para a prefeitura um modelo de gestão que a cidade nunca tinha experimentado. Uma gestão por indicadores, uma gestão com o secretariado técnico, né, a busca das melhores cabeças para pensar cada área, e isso apresentou para a população muitos resultados nesses últimos anos, né, nesses últimos 12 anos. Se a gente comparar a cidade que nós pegamos em 2013, um orçamento aproximado de 400 milhões de reais, e nós projetando agora para 2025 1,3 bi, é uma cidade que tem pleno emprego, uma cidade que se desenvolveu muito ao longo desse período, a gente vê que o projeto está dando certo. Qual é o desafio? Não cair jamais na mesmice, né? Não cair no mais do mesmo, né? Então a minha grande missão a partir de agora, e eu tenho dito isso aos secretários que estão sendo nomeados, né? Alguns deles que já eram do governo, outros novos, que nós precisamos... Te interrompendo rapidinho, vai ter uma reforma administrativa? Vai ter uma reforma administrativa, nós vamos tratar disso a partir da semana que vem já. Perfeito. E nós pretendemos, a partir de toda essa experiência que nós vivenciamos nesses últimos anos, né, entender o que a cidade precisa daqui para frente. Eu acho que nós precisamos subir a régua em relação ao nosso próprio trabalho, né? A população espera isso também, né? Embora a gente foi eleito com uma boa margem, né, eu considero uma boa margem, sou muito grato à população de Passo Fundo que me dá essa honra de ser prefeito, né? Eu que nunca havia concorrido na minha vida e concorri pela primeira vez em 2020, né? Já um cargo de prefeito, né? Tive essa felicidade, essa honra de dar sequência a esse projeto, porque ele é um projeto que não é de um homem só, né? Um projeto que é de uma ideia, de um conjunto de pessoas que vêm trabalhando ao longo do tempo pela cidade. Então a cidade entendeu isso, um pouco disso, né? Não é o prefeito que decide tudo, que faz tudo sozinho, não. Existe uma equipe toda pensando a cidade, a gente agrega muito a comunidade, traz as pessoas para discutir realmente a política pública da cidade. Eu acho assim que tem que ser, né? Tem que ser aberto, tem que ser ouvir todos os setores e construir a melhor forma de governar uma cidade. Tem dado certo, né? Porque nós estamos aí no 4º mandato, né? Então acredito que a população entendeu esse novo modelo. O senhor comentou sobre Passo Fundo se tornar um porto seguro nesse cenário novo de eventos climáticos adversos. Acredita que isso vai começar a ser cada vez mais determinante na hora do empreendedor decidir onde ele vai investir? Quer dizer, a gente sempre fala sobre segurança jurídica, né? Na atração de investimento. Acredita que também vai ter um braço ali da segurança, de realmente segurança estrutural e física nessa questão da mudança climática? Eu acredito que sim. Eu acho que tem um fator determinante para qualquer empresário hoje, que é um problema que é mundial, né? Que é a questão da mão de obra. Onde é que eu encontro a mão de obra qualificada para o meu negócio? Eu acho que isso é a pergunta de todos os empresários hoje de médio, grande porte, porque existe uma deficiência muito grande hoje em relação à oportunidade de emprego, de vagas, né? E a dificuldade de se preenchê-las com as pessoas qualificadas para isso, né? Nós temos uma preocupação muito grande em relação a isso. Nós criamos, inclusive, um programa de governo que chama Escola das Profissões,
que ela identifica o mercado, qual é as vagas que estão abertas, que não estão conseguindo ser fechadas, e a gente investe nesses cursos profissionalizantes que possam ajudar esse mercado. Nós temos um número bem importante, nós tivemos 3.400 alunos na Escola das Profissões durante o primeiro período, 1.200 deles empregados. Então isso é muito importante para o empresário, né? Ele olha a região que tem mais possibilidade do material humano, né? O capital humano é muito importante e vai ser sempre. Agora, as enchentes e os eventos climáticos nos trouxeram uma outra realidade, sem dúvida alguma, né? Eu conheço empresários, por exemplo, que estão procurando Passo Fundo, que dizem assim, olha, eu não quero mais correr o risco do que aconteceu comigo na região metropolitana, de eu ter meus pavilhões completamente alagados, perdi todo o meu estoque, perdi um tempão de produção, né? Além do prejuízo financeiro, a retomada foi muito difícil, as pessoas acreditarem de novo, voltar para aquele lugar. Então eu acho que isso, infelizmente, né? Porque ninguém quer fazer crédito em cima da tragédia, né? É uma tragédia, né? Mas, por outro lado, se a gente olhar, realmente existe uma migração, especialmente para a nossa região norte, Passo Fundo e arredores, em relação a essa segurança também do ponto de vista climático. E lá é uma questão puramente geográfica, eu diria, né? Nós somos mais altos, nós não sofremos tanto como sofreu aqui a região metropolitana. Então, é claro, respondendo objetivamente a tua pergunta, né? Tem um aspecto nesse sentido em relação a essa segurança climática. É claro que nós também estamos tomando as nossas providências lá, né? Nós criamos uma estrutura mais robusta da Defesa Civil, criamos um comitê de mudanças climáticas para discutir com a nossa comunidade quais são os impactos disso na região de Passo Fundo e na cidade de Passo Fundo. Lá nós somos um berço das águas, nós temos o Rio Passo Fundo, por exemplo, e nós investimos muito nesse sentido. Educação ambiental, tem que pensar muito mais sério nisso, tem que ser uma cartilha a ser seguida, né? Que passe pelo meio ambiente, mas que também tenha a questão do desenvolvimento econômico sustentável. Acho que tudo isso está envolvido, né? A questão dos resíduos, né? Que é um drama hoje de todas as comunidades, reciclagem de lixo, né? Então tudo isso está envolvido dentro dessa comunidade, desse pensamento para o futuro, né? Então essa prevenção ela deve ser observada por qualquer município hoje do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Prefeito, durante a campanha, o senhor apresentou 2 propostas de novos programas, né? Foi o Mãe Empreendedora e o Preparada, é isso? Que são... Prepara, perdão. Que são, um é destinado às mães solo, se eu não me engano. Sim. Trabalhadoras, e o outro para os jovens estudantes. E ambos prevêem auxílio, benefício, né? A minha pergunta é, como viabilizar esses programas, ainda considerando que eles dependem de recursos, né? E como eles devem ser viabilizados? Certo. Bom, primeiro, eu tenho como uma premissa da nossa gestão o seguinte, né? Quando você investe na atração de novos investimentos, na capacitação da mão de obra, nessa oportunidade que a cidade pode trazer para novos negócios, você está fazendo com que exista mais recurso no caixa, né? A locomotiva que tem que puxar o desenvolvimento social deve ser o desenvolvimento econômico, né? Quando você tem emprego pleno, quando você tem indústria acontecendo, a economia girando, você vai ter recursos, né? Para fazer investimento nas áreas sociais, por exemplo, que são importantes, sem dúvida alguma. Na questão do emprego, eu falava antes, né? Nós já temos um projeto que deu muito certo, que é a Escola das Profissões. São 3 eixos definidos, um que diz respeito à inovação e à tecnologia. Nós temos uma parceria com a Google lá em Passo Fundo. Nós fomos a São Paulo, conseguimos e isso viabiliza novas técnicas especialmente para os alunos do ensino médio que estão saindo para o mercado de trabalho, né? E aí esse programa Prepara, ele vem complementar isso, porque ele é uma bolsa de estudos para o aluno que sai do ensino médio e muitas vezes está na dúvida ainda do que fazer, né? Então ele pode ter, através dessa bolsa, que é uma bolsa de R$800, ele possa fazer um curso profissionalizante numa área técnica, né? Que é um curso rápido, né? 6 meses, 8 meses, 1 ano no máximo. E aí são parcerias que nós temos com o Sistema S, Senac, Sebrae, Senai, enfim, né?
a oportunidade dele fazer o curso, se ele já está trabalhando, continuar trabalhando enquanto faz o curso, ou não, enfim, é uma escolha desse aluno do ensino médio. A gente acredita muito nesse potencial, porque é um momento de decisão ali, né? Então nós temos a parceria com a Google, que é um dos eixos, um segundo eixo que é comércio e serviços. Então são especificamente áreas onde tem vagas abertas hoje, especialmente o comércio, que é muito forte em Passo Fundo. E outra área que é a indústria. Aí uma parceria específica com o Senai, onde a gente forma soldador, azulejista, o pessoal da construção civil, né? É bem específico dessa área. Então são programas que se complementam. A Escola das Profissões e o Prepara, por exemplo, se falam, né? Em relação à mãe trabalhadora, eu acredito muito na educação, né? A educação deve ser o tema central para o desenvolvimento de uma comunidade sempre, né? Ela é o vetor principal. Você não tem emprego de qualidade se não tiver educação, não tem uma sociedade melhor se não tiver educação, não tem um convívio entre sociedades se não houver uma educação. Então a gente investe muito em educação. Nós entramos no grande projeto mundial da cidade educadora, né? São 500 cidades hoje no mundo, e nós assinamos a carta, né? Que é uma carta de compromissos, onde a gente tem várias obrigações e a gente leva muito a sério isso. Qual é o objetivo da mãe trabalhadora? Muitas vezes a gente notou que essa mãe, por dificuldade financeira, por estar com um emprego precário, ela acaba não fazendo com que o aluno vá para a aula. O filho, muitas vezes são 3, 4, 5 filhos, né? Não consegue deixar o aluno na escola. Se o aluno está na escola, ele tem uniforme escolar, ele tem alimentação de qualidade, ele tem um acompanhamento pedagógico, ele tem acompanhamento de saúde. Nós temos vários programas que se relacionam com a educação, como, por exemplo, o Olhar de Criança, que dá o óculos para as crianças, né? O Meu Bebê, Meu Tesouro, que acompanha as mães nos primeiros meses de vida do bebê, né? Com o exame pré-natal, com toda essa questão toda que precisa ser cuidada da saúde. Então, deixar o aluno na escola é o objetivo do Mãe Trabalhadora. Ela só pode receber esse benefício se todos os filhos delas estiverem matriculados e frequentando com assiduidade a escola. Então é um compromisso com a educação em primeiro lugar, né? Mas se todos os filhos e todas as mães estiverem matriculados, tem caixa para tocar esse projeto? Tem caixa para isso. Nós fizemos um levantamento e dá para manter, sem dúvida alguma, né? E são programas cumulativos, por exemplo, se essa mãe receber Bolsa Família, ela também pode receber o Mãe Trabalhadora. Não tem nenhuma vinculação por receber outro benefício. Esse é um benefício da prefeitura, né? Com o objetivo principal de manter a criança na escola. E, claro, dentro disso existe um regramento, né, que nós vamos estabelecer agora, para que ela cumpra, né, essa jornada, né, de evolução. O que eu acredito sempre, aí é uma questão minha como gestor, é o seguinte: qualquer programa social, ele tem que ser medido pela quantidade de pessoas que saem dele. Essa é uma lógica, para mim, da política que deveria valer para qualquer segmento, né? Por quê? Porque senão não está dando certo. Se você tem um programa social que só deixa as pessoas cada vez acumulando mais, e ela não consegue evoluir dentro daquele processo, então o programa está falhando, né? É assim como é o Meu Bebê, Meu Tesouro, por exemplo. A gente está lá acompanhando a mãe para que a gente execute um programa que possa combater, por exemplo, a mortalidade infantil, que era uma das questões que nós queríamos enfrentar em Passo Fundo, né? E diante disso o programa vem apresentando indicadores importantes. Bom, o Mãe Trabalhadora vai ser nesse sentido também, que a gente possa fazer com que essa mãe, dentro do programa, tenha mais condições financeiras de manter seus filhos, mas mais do que isso, depois possa ser vinculada à Escola das Profissões, a uma outra profissão melhor. Enfim, a sua evolução pessoal faça com que ela possa ascender também nessa possibilidade de evolução. E o Prepara, ele é destinado para os jovens de baixa renda, ou qualquer jovem? Os jovens de baixa renda a princípio, né? Tá. Mas ele vai gradativamente entrando dentro do projeto, né? Ele deve começar o ano que vem. Nós temos nos últimos anos do ensino médio algo em torno de mais de 3 mil alunos, né? Então a gente espera que realmente tenha aderência, né? Mas claro que depende do aluno querer também fazer o curso de profissionalização, estar à disposição do programa, né? Avançando um pouco, o prefeito, saúde foi um dos principais temas da campanha, né? Inclusive motivo de algumas críticas dos seus adversários durante os debates. O que
é o principal desafio na saúde? O que o senhor pretende fazer de diferente, né? Já que foi um governo de continuidade, né? Vamos chegar aí a 4 mandatos, vai se completar o mandato, esse grupo político chegará a 16 anos, né? No poder em Passo Fundo. O que pode fazer de diferente do que não foi feito nesse tempo na saúde? Bom, primeiro é importante fazer um recorte aqui sobre esses últimos 4 anos, né? Eu tenho uma secretária de saúde que nós rigorosamente escolhemos pelo caráter técnico, né? Nós estávamos vivendo um período de pandemia já em 2020, né? Um dos períodos mais difíceis da saúde do Brasil e do mundo. O senhor entra como prefeito e aí eu entro como prefeito. Tema da Exatamente. Saúde, né? E eu tive a felicidade de ter uma secretária que é uma especialista na área de infectologia. 30 anos de experiência na área, uma médica que ajudou muito naquele processo da vacinação, né? Ela, inclusive, fazia parte do comitê aqui do Estado, junto com a secretária Arita, né? Que tem uma relação muito estreita com o Passo Fundo, inclusive. Queria agradecer aqui a secretária Arita, que sempre nos atendeu muito bem. E nós, através daquele processo todo que nós criamos, nós conseguimos vacinar em Passo Fundo rapidamente a população assim que chegava a vacina, né? Nós fomos, inclusive, um município que ganhou um prêmio do governo do Estado, o prêmio T-Vacina, para a cidade que mais vacinou no período inicial do Covid, né? Então, a gente levou muito a sério aquele processo, né? E criou uma estrutura para enfrentar aquele desafio. Bom, ninguém estava preparado para aquilo, né? Era uma coisa de todos os dias aprendizado. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão da escolha técnica do secretário, né? Isso foi muito importante para nós. A partir daí, nós, é claro, precisamos entender a cidade de Passo Fundo como uma cidade polo em saúde. Então, de toda a nossa região norte, tudo acaba lá, né? Ou inicia lá, o processo é lá, né? Lá estão os maiores hospitais, o Hospital São Vicente, o Hospital de Clínicas, né? E nós recuperamos o Hospital Municipal, que era um hospital que estava completamente sucateado, né? Governos anteriores, ele não tinha alvará para funcionar. Um hospital que ficou 3 anos com o alvará vencido, para vocês terem uma ideia do que era a precariedade daquele lugar. Nós começamos um investimento e conseguimos colocar o hospital em dia. Hoje esse hospital já fez mais de 150 mil atendimentos. Ele tem uma média de 277 atendimentos na emergência por dia, coisa que não acontecia antes, né? E nós criamos uma estrutura nova, que completou 2 anos agora, que é o Hospital Dia da Criança, que é uma novidade também. São 46 médicos, né, entre pediatras e clínicos gerais, para atender a população, especialmente das crianças, né? E então nós avançamos muito na saúde nesses últimos anos. É claro que a demanda da saúde ela é sempre maior, né? Para vocês terem uma ideia dos números, em 2022, toda a nossa rede de saúde de Passo Fundo, que são 54 unidades, atendeu algo em torno de 230 mil pacientes. Já em 2023, o fechamento do ano de 2023 passou de 500 mil. Nós dobramos o atendimento em saúde com as mesmas unidades. Mas como que isso se deu, né? No pós-pandemia, houve realmente uma retração muito grande durante o período da pandemia, né? As outras especialidades, as outras doenças parece que deixaram de existir, né? Porque as pessoas ficaram mais retraídas, ficaram mais em casa e, naturalmente, a partir do momento que a Covid saiu de cena, né, e a vacina tomou efeito, a gente viu um boom de todos os outros atendimentos. Então, as críticas são bem-vindas, né? Mas elas têm que observar sempre os indicadores e a realidade que a gente vê no dia a dia do atendimento à saúde. Sempre há o que melhorar. Nós vamos entregar esse ano 4 novas unidades de saúde em bairros específicos e também eu estou reformando lá o nosso CAIS Petrópolis, que era um centro de referência do Covid, inclusive. Ele vai se tornar 24 horas com 3 unidades em uma. Então ele vai ajudar muito no pronto atendimento, nessa questão do atendimento de urgência e emergência, né? Então tem que ampliar, tem que colocar mais médicos, né? É sempre um desafio realmente a saúde para qualquer município. Para Passo Fundo não é diferente, né? Então a gente está preparado para isso. Prefeito, uma das críticas dos gestores, né, dos prefeitos, é em questão à tabela do SUS e pedem uma revisão da tabela do SUS. Passo Fundo é uma cidade de referência, tu acabou de citar, é uma cidade de referência para as outras cidades.
da região, eu te pergunto como é que tu enxerga isso e esse assunto, os valores da tabela do SUS, tu também acredita que é necessária uma revisão? Como é que tu vê essa situação? Eu vejo, do ponto de vista dos profissionais, realmente as remunerações são baixas, né? Especialmente os procedimentos. Se a gente olhar lá uma cirurgia que um médico ganha para fazer uma cirurgia pelo SUS, é algo realmente muito defasado, eu diria, né? Porém, por outro lado, existe um sistema todo do SUS no Brasil que precisa ser revisto, né? Temos agora, por exemplo, o IP completamente desestruturado, quebrado, não consegue mais dar conta dos seus entes, né? Enfim, tem que existir essa discussão, mas que é uma discussão, ao meu ver, que ultrapassa os limites do município, né? É uma discussão estadual, federal, tem que entrar a União diferente nessa discussão, né? Com recursos mais robustos para os municípios, porque a conta está ficando lá com o município e está ficando cada vez mais difícil realmente, especialmente para os municípios pequenos, né? Manterem a saúde a pleno. O que a gente viu ao longo dos anos, né? E aqui não é uma crítica aos colegas prefeitos de municípios pequenos, mas infelizmente é a realidade, né? O município pequeno comprava uma ambulância e mandava para o município maior, né? Bom, e muitas vezes o município maior não recebe o recurso do SUS relativo a toda a sua região, né? E recebe especificamente por sua população. Então essas questões todas têm que ser discutidas. Agora existe toda uma fórmula que está sendo construída, né? Que vai inclusive qualificar, ao meu ver, por atendimento, né? Então pode ser uma coisa que seja boa, desde que existam prontuários eletrônicos fidedignos, que exista uma tecnologia maior avançada nesse sentido. Então acho que o SUS é um grande desafio para a gente vencer nos próximos anos, né? E os municípios sozinhos não vão conseguir dar conta de toda essa demanda, pode ter certeza disso. Então tem que haver realmente uma repactuação, ao meu ver, com o Estado, com a Federação, né? Ficar mais definido o que são os limites de obrigação de cada ente. Para vocês terem uma ideia, nós criamos em Passo Fundo, as filas são grandes dos especialistas, por exemplo, né? Que é uma demanda de todo o Estado. Nós criamos lá um mutirão de especialidades médicas. O município coloca recurso próprio para criar mutirões, né? Contrata clínicas especializadas para fazer um atendimento que seria do Estado, mas que, se depender do Estado, fica 2 anos, 3 anos, 4 anos na fila, né? Então, realmente é uma questão que tem que ser discutida, rediscutida, repactuada entre os entes. Prefeito, nesse ano o senhor privatizou o Coleurb, né? A empresa de transporte coletivo de Novo Hamburgo, de Passo Fundo. Já foi possível observar resultados dessa privatização, dessa venda, dessa estatal? Já foi possível observar alguma mudança no... Não há nenhuma novidade em relação ao transporte público. Ele já era assim já há 20 anos, né, com uma concessão, né? O que aconteceu foi... A venda efetiva agora. Não. O que aconteceu foi a troca do operador, né? Foi uma negociação do operador, que era um grupo empresarial, e passou para outro. Mas do ponto de vista da prefeitura não houve nenhuma mudança, né? E por que houve essa mudança de empresa? Aí é uma questão particular, né? Da empresa que deixou de operar e a outra que assumiu, né? Que é uma empresa, inclusive, que tem know-how, que tem outros negócios desse em relação ao Estado, né? O que a gente está trabalhando agora é na nova licitação do transporte público. Está pronto o termo de referência, né? E nós devemos ter aí no início do próximo semestre a licitação do transporte público e aí, claro, uma concorrência pública, como deve ser, né? Um edital aberto para que as empresas possam concorrer ao novo modelo do transporte público. O que a gente fez em Passo Fundo de diferente foi que Passo Fundo não tinha subsídio para o transporte público. Nós criamos o subsídio municipal que nos permitiu reduzir a tarifa do transporte público. Nós teríamos hoje uma tarifa lá que passaria dos R$ 6,40, né? Nós estamos operando com uma tarifa de R$ 4,95. O município subsidia para que não haja realmente a cobrança no bolso do trabalhador, do cidadão que usa o transporte público, né? Então foi uma decisão que nós tomamos. Eu lembro de uma discussão que eu participei durante esses anos, inclusive com vários prefeitos do estado, junto ao governo federal. Tem que haver uma intervenção do governo federal em relação ao transporte público em todo o Brasil. O Melo chama de o SUS do transporte público. Eu acho que é fundamental. Se a gente não fizer isso
né? Nós vamos cada vez mais colocar carro dentro do processo da mobilidade urbana das cidades, né? O transporte individual acaba sendo mais vantajoso do que o cara andar no transporte coletivo, o que é um absurdo, né? Não tem lógica, né? E acaba por colapsar toda a questão do trânsito, né? Então eu acredito que tem que fazer com que o transporte público seja cada vez mais barato para o cidadão, né? E a gente tem que achar meios de subsidiar isso para que realmente possa essa roda girar, né? Quanto mais gente no transporte público, mais fluidez vai ter o trânsito, mais qualidade a gente vai ter na cidade. O senhor citaste, inclusive, como um dos desafios melhorar a mobilidade urbana e agora falou em relação a um subsídio do governo federal em relação para custear a passagem. E aí eu te pergunto, como melhorar a mobilidade urbana além desse subsídio, para além desse subsídio? Quando a gente fala mobilidade urbana, a gente está falando de vários modais, né? Eu estou pensando que o transporte público tem que ser melhor e mais barato. Esse é o primeiro ponto. É um desafio que a gente tem. Nós vamos criar, inclusive, na reforma administrativa, uma estrutura de mobilidade urbana que nós não temos hoje. Hoje o transporte público fica dentro de uma secretaria que é de Serviços Gerais de Transporte, né? A gente quer criar uma estrutura específica da mobilidade, porque é um tema realmente que precisa de mais técnica, de mais especialistas, né, para que a gente possa analisar a questão do trânsito. Quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando também da cidade, né? A cidade para o pedestre, a cidade para... Passo Fundo hoje tem ciclovia, tem mais de 30 quilômetros de ciclovia. Nós temos um sistema de bicicleta compartilhada gratuito para a população, que é uma inovação também. Nós criamos parques preparados para receber as pessoas, tanto com o caminho de casa, né? As pessoas possam caminhar e com segurança, enfim. Nós criamos os parques, criamos todo um modal novo nesse sentido, de investimento no espaço público, que também é uma questão de mobilidade. E a questão que eu considero fundamental também, que é a gente olhar a cidade para todos os públicos, né? Então, tu tem que olhar o público, os cadeirantes, tem que olhar para a questão dos cegos. Toda essa questão de mobilidade ela está envolvida em várias áreas. E a gente precisa avançar muito nesse sentido, né? Então, eu estou disposto, com essa nova estrutura de mobilidade urbana, a fazer essa discussão mais específica com a nossa população. Prefeito, o senhor já tratamos desse assunto aqui, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos nesse ano, certamente por muito o melhor resultado da história do partido. Eu quero saber como é que foi internamente essa conversa, assim, houve uma orientação do PSD nacional para os prefeitos, como é que foi conduzido esse processo, por que deu tão certo essa eleição para o seu partido, o PSD? Olha, nós temos nosso presidente lá, o Kassab, né, que é uma figura super conhecida e respeitada no Brasil. Como, o Gilberto Kassab, né? Como um grande líder político que é, né? E ele já nos dizia anteriormente que seria uma grande eleição para o PSD, né? Eu acho que o momento do país levou também a essa condição de a gente ter projetos do PSD que tenham mais visibilidade. Pela postura do partido, eu diria, né? É comum, assim, na maioria dos casos do PSD, ser um partido mais de centro, um partido que não entra em extremismos, né? Eu acho que isso é uma característica do partido que eu considero assertiva, né? Eu acho que a discussão está muito além do que essa polarização, que é uma briga desnecessária, que é um apontando o dedo para o outro, tu tem razão, tu não tem razão. Eu acho que o debate tem que ser de ideias, né? E muito mais do que ataques ao adversário. Eu fiz isso durante a minha campanha, né? Quem viu a campanha em Passo Fundo viu ataques do ponto de vista dos adversários, mas eu apresentando sempre, nosso time apresentando sempre projeto, sempre ideia, sempre proposta para a cidade. Eu acho que a política perdeu um pouco disso, né? E talvez o PSD, né, tenha um pouco desse feeling, né, de entender que a gente precisa trabalhar a política de uma outra forma. Eu sou novo nessa área, né? Como eu disse para vocês, concorri 2 vezes só. As 2 vezes, graças a Deus, vitoriosas, né? Mas eu acho que o partido deve estar construindo realmente uma grande cena para os próximos anos. Em Passo Fundo o crescimento foi gigantesco, né? Nós tínhamos 1 vereador e hoje nós temos 5. Né? Foi uma votação realmente
muito boa, né? O partido cresceu muito. A Câmara é composta por quantos vereadores? São 21 vereadores lá, né? Nós temos 14 na base, né? Então, uma grande base de governo hoje. Tem quase um quarto da Câmara. Então. E o partido elegeu 5 vereadores, uma coisa que não se via há muitos anos na nossa cidade, né? Na legislatura anterior tinha o PDT com 4 partidos, 4 vereadores, né? Era o maior número. Nós conseguimos superar isso. Eu acho que é muito da postura, né? A postura que as pessoas estão esperando, né? Um governo que solucione problemas, que entre menos em embates de esquerda, direita. Meu perfil não é esse, né? Eu procuro trabalhar a política de uma outra forma. Então, eu acho que isso vem despertando também o interesse das pessoas no PSD. Bom, e tem a questão também o PSD é um partido que o senhor citou, Gilberto Kassab, né, e que vem conversando com o próprio governador Eduardo Leite para, de repente, atrair esse quadro partido, já pensando em 26, o governador que, pelo menos desde a eleição passada, já é considerado um quadro nacional, né, talvez um presidenciável. Como é que está a relação do partido com o governador? Eles estão realmente próximos? O que o senhor tem acompanhado em relação a esse tema? Olha, eu sei que houve na outra campanha já, a campanha governador, houve um convite do Kassab para o Eduardo Leite já naquela época. Já em 2022. Que não se concretizou depois, né? Nós temos uma relação muito, muito próxima do governador, né? Passo Fundo é muito grato, né? Nós como comunidade somos muito gratos por todos os investimentos que o governo do estado fez em Passo Fundo. Né? Foi fundamental a participação do governador Eduardo Leite. Quando o deputado Luciano assumiu a cadeira como suplente lá na Câmara dos Deputados, né? Nós somos muito gratos por isso. Foi um momento super importante para a cidade, né? Nós esperamos que haja isso possa acontecer de novo, né? E nós temos uma relação muito amigável, né? A minha cobrança agora com o governador tem sido em alguns projetos que a gente quer avançar mais rapidamente lá em Passo Fundo e que nós dependemos de autorização do Estado, não é nem dinheiro, é autorização do Estado, né? Então eu cito, por exemplo, os trevos de acesso, que é uma coisa que nós estamos trabalhando lá. Nós precisamos muito avançar nessa questão com o governo do Estado, que são projetos que estão sendo feitos pelo Estado e que o município já se comprometeu, inclusive, em financiar. E nós estamos nessa angústia de chegar ao projeto pronto para que a gente possa realmente avançar, né? Devemos ter uma audiência com o governador nos próximos meses, né? Para que a gente possa avançar nesse sentido. Nós temos um outro projeto com o governo do Estado, que é a Cidade da Polícia. Nós colocamos à disposição do Estado a construção de uma estrutura para a Polícia Civil lá, que é uma polícia regional que ajuda tanto lá toda a região norte, né? E que hoje tem uma deficiência muito grande do seu espaço. Então nós criamos também um projeto, apresentamos para o governo do Estado, estamos aguardando nos próximos dias aí também a autorização para que a gente possa iniciar a obra, né? Tem o dinheiro, tem o recurso da prefeitura, tem o projeto, precisa da autorização do Estado para que a gente possa avançar. Inclusive foi anunciado com o governador lá em Passo Fundo esses 2 projetos. Eu estou muito ansioso com isso, né? A gente sabe que os processos são demorados muitas vezes, né? Mas a gente precisa que o governo do Estado agilize essa autorização para que a gente possa andar. Nós temos um bom exemplo lá. Tem um dos trevos de acesso, que é o trevo de um dos distritos industriais, que nós conseguimos fazer o projeto, o Estado autorizou, está assinado o convênio, e a Prefeitura vai colocar 18 milhões de reais para a construção de todo o trevo, todo o anel viário necessário que é um trevo estadual. Então, diante de um município que tem recursos, que tem essa capacidade de fazer, a gente quer mais agilidade do governo do Estado. Mas tenho certeza que o governador, com a sua sensibilidade, vai olhar para Passo Fundo, né? Juntamente com o nosso ex-deputado Matheus Vesp, que tem sido um assessor importante, né? Que tem ajudado lá nessa linha com o governador Eduardo Leite. Tenho certeza que a gente vai avançar nos próximos dias aí, poder anunciar para a nossa comunidade também mais 2 trevos que são super importantes, o trevo da Caravela, o trevo da Santa Marta, que é muito falado lá historicamente em Passo Fundo, aguardado essa obra, que é uma obra parceria do município com o governo do Estado. Pois é, na pré-campanha se inclusive citou que o Matheus Vesp poderia ser seu vice, não? Chegou a ter essa indicação, né, do partido, é natural, todos os partidos têm os seus quadros, né, e
mas nós compomos lá, juntamente com o MDB, né, o meu vice, o Coronel Ciolim. Estou muito satisfeito, né, com a chegada do Coronel Ciolim, porque é uma área também que nós precisamos avançar bastante, que é a questão da segurança pública. E tenho certeza que a gente vai avançar, porque é um coronel da reserva da brigada, com 35 anos de experiência nesta área, né, passou por todos os postos e conhece muito bem a área da segurança. Então tenho certeza que a gente vai avançar em Passo Fundo muito nesse sentido, na articulação com o Estado, com as outras polícias, enfim, essa questão da segurança que tem também chamado a atenção e preocupado todos os prefeitos da nossa região, e a gente está ciente que isso é muito importante. Pois é, para além da relação do Leite Kassab, ele negociou bastante com o PSD gaúcho, né? Teve essa negociação aí que pode não ter dado certo, mas teve negociação envolvendo Gravataí, envolvendo a Assembleia Legislativa, né? O próprio secretariado do governo do estado. O PSD sai dessa eleição municipal mais próximo ou mais distante do governador, a senhora acredita? Eu acho que está próximo, né? Acho que está próximo, a relação sempre foi muito boa, né? A gente não sabe, na verdade, também o futuro do próprio PSDB, né? Eu acho que essa é a grande questão, né? O próprio governador já admite fusões, né? Então eu acho que o que a gente tem de certeza é que o PSD está crescendo cada vez mais, e a partir da próxima eleição deve crescer mais ainda, né? Tendo em vista o que vai acontecer, talvez em São Paulo, né? Nas grandes capitais, né? Nós já temos aí prefeitos que representam muito bem o partido. E tendo 800 e muitos prefeitos, tu ganha uma base eleitoral para fazer campanha dos governadores, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tendência é crescer realmente por essa estrutura política que é bem construída, sem dúvida alguma, e também por esse posicionamento que eu frisei no início, né? Eu me identifico com o PSD por causa disso, né? Eu acho que nós temos que ter uma postura de entrega para a população, muito mais do que a discussão puramente política. Claro que a política envolve tudo que a gente faz, né? Mas não é só isso, né? Então eu acho que esse perfil técnico, essa entrega que a gente faz para a população e que a população nos cobre e sobe a régua cada vez mais, eu acho que isso que faz com que um gestor se mantenha, né? Ou se reeleja, que faça com que o projeto dê certo. Estou muito feliz por esse momento, né? Muito compromissado aí, muito otimista para os próximos 4 anos, porque a gente tem que avançar muito. Prefeito, para finalizar, porque a gente já extrapolou o tempo, bastante. Eu sei. A minha última pergunta é em relação à reforma tributária, porque é um tema que ele é contínuo e ele deve, enfim, a gente tem pouco tempo até o ano acabar, mas ele deve continuar e deve afetar bastante os próximos prefeitos. O senhor é reeleito, mas enfim. Acredita que deve afetar a arrecadação do município? Como é que tu está enxergando isso e como é que tá as discussões junto com os outros prefeitos? Olha, a gente tem que cada vez mais nos unir quanto prefeitos, né, quanto municípios. Eu gosto muito daquela ideia que as pessoas dizem, olha, a vida das pessoas se faz nos municípios, né? É lá que o cidadão está necessitando da educação, da saúde, da mobilidade, né, da assistência social. Então, o recurso tem que estar nos municípios, né? Eu acho que houve uma inversão ao longo dos anos e das décadas do Brasil, mandar todo o dinheiro para Brasília e depois a gente ficar trazendo de volta, né, via emenda, via vários mecanismos, né, de representatividade também que existem, que são importantes, mas que não deve ser o único, né? Então, eu acho que a gente tem que brigar quanto prefeito para que não se retire mais dos municípios os recursos, né? Porque realmente eles vão ser cada vez mais necessários. Imagina que Passo Fundo cresceu lá de 186 mil habitantes para... Nós vamos passar de 215 mil agora, né? A cidade só cresce, só aumenta, né? E a cidade crescendo precisa de mais recursos para dar conta de todo esse crescimento. Então, é claro que a gente se preocupa muito, né, com o futuro dos municípios em relação a isso, e tem que haver uma mobilização dos prefeitos, ao meu ver, né, junto com as confederações, junto com as representações, para que a gente faça que os recursos sejam maiores e melhores. Prefeito Pedro Almeida, reeleito no Hamburgo em Passo Fundo pelo PSD, muito obrigado pela sua presença aqui na sede do Correio do Povo e parabéns pela reeleição, né? Uma coisa que a gente não tinha falado para o senhor. Muito obrigado. Agradeço o espaço, né? E fico à disposição de vocês para que a gente possa sempre trazer as pautas de Passo Fundo, né? Lembrem sempre da nossa querida Passo Fundo, que é uma cidade
que orgulha todos nós passofundenses, né, que vem em franco desenvolvimento, que tem problemas, como qualquer outro município tem, né, mas que tem a disposição das lideranças de poder fazer sempre o melhor pela nossa população. Eu estou muito otimista para os próximos 4 anos, tenho certeza que a gente vai avançar muito. Prefeito, muito obrigada. Obrigado.